Na história de vida de hoje, vamos ouvir uma história muito boa que leva o nome do melhor amigo do marido. Depois que o senhor Henrico se acomodou confortavelmente na cama, fui ao banheiro para lavar o rosto e as mãos e me limpar. Inesperadamente, ele estava me seguindo. Quando eu não estava prestando atenção, ele me agarrou por trás. O que houve com esse cara? Vamos, acalme-se. Ei, o que você está fazendo? Deixa pra lá, não. Não, eu grito agora. O que está errado? Ela mesma não olhou para ele. E até acariciar pessoas. Ei, que bobagem você está falando? Quando eu fiz isso? Não seja bobo, o senhor Henrico ouviu e pensou que era eu. Besteira com você por que dar desculpas. Eu vi a luxúria em seus olhos. Vamos, par de fingir. Só uma vez à tarde, eu te amei por muito tempo. Deixa ir, cara. Eu gritei. Agora, chego em casa depois de um dia cansativo de trabalho, suando muito irritado com minhas colegas de trabalho. O dia todo ele escondeu algo de mim. Ninguém admitiu isso quando perguntado. Quando nos conhecemos, todos desviaram o olhar. A moto começou a dar problemas novamente, fazendo um barulho estridente e depois morrendo, sem conseguir dar a partida, não importa o que acontecesse. Bem, andei um pouco e fui até a casa do consertador de bicicletas no início da vila. Ele prometeu trazer o carro para minha casa quando terminasse. Agradeci-lhe efusivamente e fui para casa. No grande terreno que toda a aldeia tinha acabado de concordar em plantar, onde o solo tinha sido despejado para fazer um playground para as crianças, algumas mulheres de Danilon estavam reunidas, conversando e fofocando. Como sou uma pessoa curiosa, não consegui ignorar. Aquele cara, dá uma surra nele. Aquele ladrão, dá uma surra nele. Fiquei pensando, o que está acontecendo? Fuon está aqui. Volte agora, seu marido foi espancado, a cabeça dele está sangrando. O quê? O quê? O que aconteceu com você, querida? Então vá para casa e você saberá. Fiquei tão preocupado que corri direto para casa. Há algumas motos estranhas no meio do pátio. Dentro de casa, meu marido estava deitado calmamente na cama, com a cabeça coberta por bandagens brancas, ainda encharcada de sangue. Danilo, você está bem? Corri para dentro, massageei suas pernas, braços e toquei seu corpo todo, verificando se ele estava ferido em alguma outra parte, depois me virei para cumprimentar as pessoas presentes. Oi, pessoal. Meu marido, o que há de errado com ele? Seu marido foi atingido na cabeça e está sangrando muito, mas é apenas um ferimento superficial, então você não precisa se preocupar muito. Onde? Quem o espancou daquele jeito? Estamos investigando mais a fundo. Assim que tivermos os resultados exatos, informaremos a família. Certo, se vocês voltarem, nos despediremos. Se Danilo apresentar qualquer sinal de piora, levem-no ao hospital imediatamente. Certo, à deux. Com isso, eles saíram. Levantei-me, agradeci e caminhei com eles por uma curta distância. Depois, faça um pouco de água morna e volte para limpar o corpo do seu marido. Enquanto me limpava, exclamei, que chatice. Não sei com quem me envolvi para deixar ele me bater assim. Que miséria. Se eu fosse rolar por aí, sentiria pena dessa garota. Bem, quando ele acordou, ao me ver falando sem parar em seu ouvido, ele ficou irritado. Você vai ficar quieto ou então? Você está acordado? Está fazendo tanto barulho. Você não é surdo, então por que não consegue ouvir? Se não estivesse acordado, seria estranho. Quem mandou você causar problemas o dia todo? Causando que problema. Ele ficou bravo e sentou-se, mas a dor o dominou e ele se deitou novamente. Não, por favor. Deite-se e descanse. Eu vou descer e comer primeiro. Tanto ele quanto eu tínhamos famílias antes, mas não éramos felizes, então nos divorciamos e voltamos para a vila. Depois de se tocarem e se encontrarem acidentalmente e desenvolverem sentimentos, eles voltaram a ficar juntos e estão juntos desde aquele dia. Rindo juntos há mais de 10 anos. Que criança! Tão chato. Nós pesquisamos todo tipo de coisa. Ainda não. Ambos foram determinados como inférteis. Esse é o número dele. O tratamento é simplesmente mais caro. Esperamos ter filhos para trazer alegria à casa, mas isso custa muito dinheiro. Tão assustada. Nós dois somos velhos.
Eu farei 40 anos este ano, e ele fará 45. Pois bem, vamos consolar-nos, os filhos são um presente de Deus. Se Deus não os dá, temos de aceitá-los. Então, ele deve ser um intrometido. As pessoas costumam chamar isso de comer em casa, carregar o fardo da prisão e de toda a vila. Além de trabalhar na oficina de carpintaria, ele gostava do trabalho na aldeia e na comunidade, trabalhando como faz-tudo para os chefes das aldeias e participando de atividades de arrecadação de fundos, mesmo que não houvesse nenhum benefício. Muitas vezes eu aconselhei, até o repreendi, mas ele ainda assim fez. Ele sempre disse que trabalhava para o povo e para o país, não para ganho pessoal. Sim, ele continua tão bem-humorado como sempre. Foi por isso que me apaixonei por ele no passado. Mas hoje, por causa de sua natureza intrometida, ele foi espancado até esse estado por um ladrão de cães. Mas ele não é um estranho, B.A. é meu vizinho. Ele deve ter apenas 17 ou 18 anos. Ele está matando aula há um ano, saindo com amigos e festejando. Provavelmente estava com pouco dinheiro novamente, então foi roubar cachorros. Que criança estúpida! Onde não roubar, mas roubar perto de casa. Ele arrastou o cachorro para fora da aldeia e foi pego pelo meu velho. Ele entrou, mas freou bruscamente e caiu no chão. Ele fugiu, mas o senhor Henrico ainda insistiu em segui-lo. Ela agarrou um pedaço de madeira na beira da estrada e bateu no meu marido, fazendo-o cair no chão. Mas não teve como escapar. Ele foi pego por 2 jovens da vizinhança, espancado e depois chamou a polícia para lidar com o ocorrido. Pensando tantôt no amor quand tout n'arriva. Sinto pena do pai dele, mas quanto a esse cara, tenho que dar uma surra nele até a alma. A raiva dentro de mim vem nesse momento. O senhor Danilo, pai do B.A., era o antigo melhor amigo do meu marido. Os dois ainda mantêm esse relacionamento, ligando um para o outro ocasionalmente para tomar uns drinks e relembrando os velhos tempos. Ele era mais jovem e saudável do que sua idade, mas deixou sua esposa cedo e se tornou um pai solteiro criando seu filho, sem poder educá-lo adequadamente. É por isso que ele é um ladrão. Ele também ficou muito chateado, mas não havia nada que pudesse fazer. Naquela noite, eu estava dando mingau para meu marido quando ele chegou, carregando um monte de bolos, frutas e cabos. Olá, tio e tia. Sim, não ouso. Olá. Respondi com uma voz desdenhosa e irritada. Coloquei a tigela de mingau no criado mudo e saí. Ele sentou-se ao lado do meu marido e disse suavemente: Deixe-me pedir desculpas ao meu filho. Você está bem? Ah, estou bem. Meu filho B.A. é tão mal educado que até ousa bater em você. Bem, está tudo resolvido, não se culpe. Ele está na comunidade ou já foi para casa? Como ele pode voltar para casa? Senhor, ele foi mantido para interrogatório. Por que você não fica aí em cima e cuida disso? Estou bem, só um ferimento na pele, nada com que se preocupar. Eles me querem de volta, senhor. Ele roubou um cachorro para que eu pudesse soltá-lo, mas ele bateu em alguém e causou ferimentos, então pode ser acusado de um crime grave. Sério? Mas a surra que você levou hoje à tarde também doeu. Você está bem? Ele mereceu. Você não precisa se importar com aquele desgraçado. Bem, ele ainda é jovem e inexperiente, e não pensou bem nas coisas. Meu marido Henrico não pareceu nem um pouco bravo com B.A. Ele continuou confortando o pai e prometeu não processá-lo para que o menino Rude pudesse ser devolvido à família em breve. O senhor Danilo ficou muito feliz em ouvir isso e agradeceu muito. Mas meu marido continuou insistindo para que ele fosse para casa e cuidasse das crianças, o que me deixou furiosa. Que pessoa gentil. Joguei a tigela no chão com um estrondo, mostrando meu rosto. Ela entendeu, se despediu do meu marido e foi embora. Fiquei no portão, cheio de ódio. Tchau, estou indo para casa. Sim, senhor. O senhor Danilo sabia que eu estava bravo, então ele me virou as costas e foi embora sem dizer mais nada. Mas eu era diferente, eu era distraído. Depois de um tempo, com a mente divagando sobre outra coisa, senti um cheiro irresistível quando ele passou. O cheiro do suor, o cheiro do corpo, esse cheiro é surpreendentemente masculino. Nunca conheci um homem com um odor corporal tão atraente antes. Lá, me apaixonei perdidamente na primeira vez que o descobri. Pai, compensa meu marido. Não é só o velho deitado na cama, mas o ex-marido também. O suor escorre e a pessoa inteira fica fedendo. Eu sempre a faço tomar banho e ficar cheirosa antes de deixá-la dormir na cama comigo, principalmente antes de fazermos isso, então tenho que prestar ainda mais atenção.
Fiquei parado no portão, absorto na minha imaginação, como se estivesse bêbado. Então, de repente, minha mente se encheu de alguns pensamentos tolos. Quando o Sr. Henrico estava tossindo dentro de casa, levei um susto, fechei o portão, tranquei o ferrolho, voltei para dentro e levei remédio para ele. Eu queria repreendê-lo e atacá-lo algumas vezes por sua gentileza, depois amaldiçoar o pai e o filho. Mas depois daquele momento, eu esqueci disso sem perceber. À noite, eu ficava deitado no meu quarto, me revirando na cama, sem conseguir dormir. A cabeça começa a pensar em coisas ruins. Eu não me entendo mais, apenas me apego a esse amor a noite toda. Na manhã seguinte, ao amanhecer, meu vizinho, o Sr. Danilo, veio à minha casa e chamou no portão: Danilo, senhora. Vocês estão em casa? Quem é? Eu estava em casa e saí correndo. Ao vê-lo, de repente ele não estava mais tão irritado como na noite anterior, então perguntou calorosamente: Ah, Danilo, o que houve para você chegar tão cedo? Então, meu tom é diferente desde o começo. Ele ficou um pouco surpreso, mas imediatamente, como se lembrasse de algo, respondeu rapidamente: Ah, eu tenho uma coisa importante para falar com Danilo. Abri a porta e ele correu para dentro de casa. Infelizmente escorregou e caiu em minha direção. Aproveitando a situação, ele ficou por cima. Naquele momento, além da dor, eu só me concentrava em sentir aquele cheiro sedutor. Minhas mãos de alguma forma exploram tudo silenciosamente. Ele, depois de me encarar por um tempo, como se estivesse avaliando algo, então se levantou. Me desculpe, eu não quis dizer isso. Está tudo bem, foi só um acidente. Olhei para as costas dele. De alguma forma minha mente estava entorpecida. Por que eu sou assim? Nunca senti vontade. Nenhum homem jamais me fez olhar para ele de forma tão diferente. Eu sou tão safada. Por que você ainda pensa em outros homens quando é casada? Eu disse isso a mim mesmo para me lembrar de conter as coisas que cresciam dentro de mim. De fato, desde aquele incidente, comecei a me sentir desconfortável ao conhecer o Sr. Danilo. Intencionalmente ou não, ele gostava cada vez mais de vir à minha casa para brincar com o Sr. Henrico. Às vezes algumas vezes por dia, às vezes muitas vezes por dia. Os dois velhos costumavam beber do meio-dia à noite, da tarde à noite. Também em uma ocasião dessas, tive um caso na minha própria casa. Aquele dia era domingo, eu estava de folga. Por volta do meio-dia, o Sr. Henrico encontrou uma carpa-capim muito grande em algum lugar e me disse: cozinhe metade dela no vapor e cozinhe a outra metade em picles. Eu apenas ouvi e corri até o mercado para comprar legumes, cebola e alho para cozinhar. Servi uma refeição completa e deliciosa. Naquele dia, cozinhei com entusiasmo, sem saber por que queria cozinhar tão bem hoje. Não sei se é para meu marido aproveitar ou para o meu vizinho Henrico. O Sr. Henrico estava sentado em uma cesta de bambu no meio da casa, esperando. O Sr. Danilo desceu para me ajudar a carregar a pesada bandeja de comida e deliberadamente me tocou. Seus olhos não paravam de piscar e ele estava ocupado piscando para mim. Se fosse qualquer outra mulher de verdade, ele já teria levado um tapa na cara há muito tempo. Mas não fiz isso, até tive algum interesse e expectativa. Os dois velhos lá em cima continuaram bebendo e conversando. Já faz um bom tempo que terminei de comer, arrumei algumas coisas e deixei algumas para os dois velhos continuarem se divertindo. Quanto a mim, entrei no quarto, subi na cama e dormi. Suas histórias do céu e da terra ainda ecoam em meus ouvidos. Por volta das 2 horas da tarde, acordei e percebi que estava mais tranquilo. Olhando para fora, vi que meu marido Henrico já estava muito bêbado, cochilando. O Sr. Danilo teve que apoiá-lo várias vezes e depois ajudá-lo a entrar no quarto. Corri para ajudar. Meu marido aguenta muito bem o álcool, e nunca ficamos tão bêbados juntos. Estranho. Eu me pergunto por que o gentil Henrico está tão bêbado hoje. Qual é a graça, Danilo? A gente andou falando de um monte de coisa hoje, tudo sobre o passado, e bebemos um pouco demais. Me desculpa, é normal. Vendo o Sr. Danilo normal, mas vendo meu marido Henrico daquele jeito, eu poderia ter amaldiçoado o Sr. Danilo até a morte. Hoje, não consegui xingá-lo nem uma vez. Depois que o Sr. Henrico se acomodou confortavelmente na cama, fui ao banheiro para lavar o rosto e as mãos e me limpar. Inesperadamente, ele estava me seguindo. Enquanto eu não estava prestando atenção, ele me abraçou por trás. Ei, o que houve com você? Vamos, acalme-se. Ei, o que você está fazendo? Solte, não. Não,
Eu grito agora. O quê? Você mesma não olhou para ele? E até o acariciou. Ei, que bobagem você está falando? Quando foi que eu fiz isso? Não fale bobagem, se o senhor Henrico ouvir, vai pensar que fui eu. Bobagem? O que você está tentando dizer? Consigo ver o desejo nos seus olhos. Para de fingir. Só me deu prazer uma vez, estou apaixonado por você há muito tempo. Solta-tu. Eu gritei. Agora, eu resistia fracamente, então gradualmente, de alguma forma, eu gradualmente cedi a ele, não tendo mais nenhum pensamento de resistência. Seja como for, ele apenas se aproveitou da situação. Ele usou as mãos para explorar livremente todos os lugares. Fechei os olhos, aproveitando a sensação de êxtase que o vizinho me trouxe. Não sei porquê, ele bebeu álcool, mas fui eu quem ficou bêbado. O cheiro masculino dele continuava a dominar o cheiro forte de álcool, o que me deixava ainda mais excitado. Comecei a me mover no ritmo. Agora que ele sabia que eu não era mais tímido, ele sorriu lentamente, tirou minha camisa e a jogou direto no chão. Nós apenas nos abraçamos forte. Aproveitando a sensação estranha, não pude deixar de comparar meu marido e o senhor Danilo. Ele era másculo, forte e trabalhava como um búfalo, compensando meu marido, que sempre dava desculpas sobre sua saúde, dores nas costas, joelhos doloridos, mãos dormentes, cansaço, doenças, tudo. Não sei o que mais ele não mencionou para justificar sua preguiça em servir a esposa. O mesmo acontece com o senhor Danilo, que está longe da esposa há tanto tempo, provavelmente não consegue fazer isso com frequência, então é ótimo. Ele aproveitou cada segundo, cada minuto. Não é para me gabar, mas mesmo tendo mais de 40 anos, ainda sou bem atraente. Escute, cada rodada tem sua própria rodada. Ainda não tendo filhos, seu corpo ainda é forte e mais jovem do que o de outras mulheres de sua idade. Muitas vezes eu percebi os olhares lascivos e as palavras doces dos bandidos da vila. Nunca pensei que um dia me deixaria levar a esse ponto, deixando uma das pessoas que sempre pensaram em mim tocar, até mesmo aproveitar todas as emoções que eu poderia lhe proporcionar. Enquanto fazíamos isso, tive que ficar de olho para ver se meu marido descobriria. Pensando bem, sinto desprezo por mim mesmo naquela época. Mas, afinal, foi por causa de um momento de erro, um momento de desejo, um momento em que a razão foi dominada pelo desejo. As duas pessoas furtivas estavam enlouquecidas de prazer, e até um gato que passou acidentalmente por ali nos fez pular. Agora, eu estava macia, deixando que ele fizesse o que quisesse, me enrolar em qualquer formato que ele quisesse. Saiba apenas colocar a mão para cobrir a boca e evite fazer muito barulho. Quando ele terminou, ele cuidadosamente vestiu suas roupas novamente, me beijou ternamente e então saiu correndo de casa. Eu ainda estava atordoada. Arrumei meu cabelo e depois subi para me limpar. O caso continuou em segredo. Depois daquele dia, ele continuou vindo à minha casa de vez em quando, dia e noite, sempre que recebia informações de que meu marido Henrico estava viajando e não voltaria tão cedo. Aos poucos fui me acostumando, esqueci que tinha família, esqueci a tal virtude da mulher. Escute cegamente tudo o que ele quer, ele gosta. E eu também gosto. No começo, o senhor Henrico vinha com frequência à minha casa, mas as pessoas ao redor e os vizinhos não prestavam muita atenção, porque ele também costumava fazer isso. Mas aos poucos as pessoas perceberam que quando meu marido Henrico não estava em casa, o senhor Danilo ainda aparecia. Então o boato se espalhou e a agulha na bolsa finalmente saiu. Naquele dia, o senhor Henrico, que não sabia onde tinha bebido, voltou e imaginou que o senhor Danilo também estivesse lá, porque se ele não estivesse, teria vindo me pedir alguma coisa. O velho estava um pouco bêbado e foi direto para o quarto sem dizer uma palavra. Fiquei bastante surpreso e trouxe uma bacia e uma toalha molhada, com a intenção de limpar o corpo do velho. Onde você foi beber hoje para estar tão bêbado? Vejo que você anda bêbado demais ultimamente. Inesperadamente, assim que ele me viu dizer isso, ele imediatamente me jogou no chão e rasgou minha camisa. Sinto como se estivesse de volta aos primeiros dias, quando estávamos juntos. Ele sussurrou algo no meu ouvido que não conseguia ouvir claramente, então ele ficou como uma cobra, flexível e gentil. Não consegui mais me conter e simplesmente aproveitei essa sensação especial. De repente, hoje, meu marido estava surpreendentemente habilidoso, até mesmo fazendo preliminares antes da batalha, algo que eu não me lembrava dele ter feito antes. Agora, o velho estava queimando de calor, como se estivesse com febre, e com o álcool em seu corpo, ele parecia ainda mais excitado.
Ele me virava várias vezes como se estivesse virando papel de arroz, e continuava enlouquecido. Hoje, meu marido parece ter se transformado em uma pessoa completamente diferente. Eu apenas relaxo e aproveito. É tudo o que ele precisa. Ele quer ser proativo em tudo. Ele era como um lobo faminto há muito tempo. Ele me trouxe coisas que eu nunca havia recebido dele antes. Danilo, por que você está se saindo tão bem hoje? Danilo, não. Eu só consegui sussurrar em sua mão. Ele também entendeu, apenas deixe-o fazer o que quisesse. Temos tempo para voltar ao tempo em que nos apaixonamos pela primeira vez, quando nos conhecemos pela primeira vez, quando cruzamos a linha pela primeira vez. Tão feliz e satisfeito. Quando ele terminou, não saiu para fumar cachimbo como de costume, mas ficou sentado em silêncio num canto, me encarando. Por que você está olhando para sua esposa de um jeito tão estranho hoje? Por que está tão distraído? Está me ouvindo? Ei, Danilo, você está me assustando. Meu velho marido continuou sentado ali, sem dizer uma palavra. De repente, percebi que, desde o momento em que voltei até agora, mesmo quando estávamos fazendo isso, ele não me disse nada, exceto sussurrar, e eu não conseguia entender o que ele estava dizendo. Agora mesmo, enquanto eu me divertia, fiquei incomodado com o velho. E aí, Danilo, tá me ouvindo? Tá se fingindo de surdo. Você está tendo um caso, não é? Fiquei ali paralisado, com calafrios percorrendo minha espinha, sem palavras, incapaz de dizer uma palavra. Agora, tudo está completamente invertido. Tudo que ele diz é que não ouso dizer uma palavra. Eu não podia esperar que você me traísse, e com a minha melhor amiga. Por quê? Porque você dormiu com ele, sua mulher? Por que você me traiu? Me diz. Ele se levantou, agarrou meu cabelo, levantou a mão para me dar um tapa, mas não conseguiu. Você acabou de sujar as mãos dele. Virando-me lentamente, corri atrás dele, ajoelhei-me e implorei. Danilo, eu imploro, eu sei que eu estava errado. Errado? Você estava errado? Se soubesse que era errado, não teria dormido com ele. Quando estava com ele, você se sentia errada. E você fez isso muitas vezes, até na casa desse cara. Não é como se você tivesse errado uma vez. Você. Pare de falar, não me faça te odiar ainda mais, sua sem-vergonha. Você, suma daqui. Sai da minha frente, eu não tenho uma esposa como você. Não sei de onde tirei coragem para ficar na frente dele e gritar. Você já olhou para si mesmo? Viu como me trata? Já me satisfez, ou está fazendo isso só por si, por prazer, cumprindo suas obrigações? Só ser feliz já te basta. Já pensou em como eu me sinto, irmão? Já pensou? Já pensou. Ele pensou por um momento, acariciou o rosto e suspirou. Isso não significa que você tem permissão para ter um caso. Eu sei que foi errado, mas o quê? Mas o quê? Até quando você vai continuar falando bobagens? Até quando? Ou você é algum tipo de mulher velha e sem noção? Fiquei sem palavras, sem saber como me defender, voltei para meu quarto, fechei a porta e chorei. Não por raiva, mas por humilhação. Mesmo sabendo que seria descoberto mais cedo ou mais tarde, quando isso aconteceu, eu ainda não conseguia aceitar. Talvez naquela época meu marido não conseguisse aceitar o fato de que sua esposa estava tendo um caso com seu melhor amigo. Fiquei ali sentada chorando como nunca havia chorado antes. Olhos inchados, ouvidos zumbindo e muito cansados, adormeceram sem perceber. Ao sair, ele foi até a casa do Sr. Danilo, sem dizer uma palavra, e deu um soco no rosto do melhor amigo dele. Ele gritava enquanto socava, seu desgraçado. Você ousa dormir com a minha esposa. Eu vou te matar. Vou te espancar até virar polpa. O Sr. Danilo não teve tempo de ajudar, nem quis ajudar, como se estivesse tentando pagar uma dívida com meu marido. Ele apenas cobriu o rosto com as mãos e se contorceu para suportar os socos e chutes de Danilo. Quando Bea chegou em casa, vindo de algum lugar, viu seu pai sendo espancado e pulou para impedir a agressão. Além disso, ainda irritada com o golpe anterior, quando meu marido a colocou na cadeia por meio mês, ela saiu correndo, pegou um pedaço de madeira, mirou na perna do Sr. Henrico e bateu nele como se não fosse nada. Atingiu o corpo e a cabeça do meu marido até ele cair, inconsciente. Felizmente, seu pai se levantou a tempo de detê-lo, caso contrário, ele teria espancado meu marido Henrico até a morte. Desta vez, Deus o livre, junto com seu filho,
da prisão. Ele foi enviado para um reformatório e, quando teve idade suficiente, retornou para cumprir sua pena. Bem feito para ele, mesmo tão jovem ele é rude, ladrão, teimoso e descuidado. Se ele não entrar lá e aprender uma lição, é só questão de tempo até que ele mate alguém acidentalmente. Fui cuidar do meu marido no hospital, mas ele não se importou comigo e nem comeu nada. Eu trouxe frutas, bolos, cortei e ofereci a ele, mas ele nem se deu ao trabalho de comê-los. Nem dar mingau nem fazer leite. Irritado, fui embora. É lamentável, ele acabou sendo traído pela esposa, foi brigar com ela, apanhou até ficar ferido e hospitalizado. Agora que voltei, quem vai cuidar de mim? Mas eu tentei o meu melhor. Ele também não me deixou cuidar dele. Ele está triste, eu também não estou feliz. Eu me culpo, sou indecente, sem vergonha, desprezível, traindo meu amado marido. Eu não mereço um bom marido como ele. Pensei nisso, não posso mais viver aqui. Tenho que ir, tenho que deixar esta casa, esta vila. Mas quando a história do meu adultério se espalhar pela aldeia, onde esconderei minha vergonha? Arrumei minhas coisas e olhei para tudo. A cozinha familiar, o quarto feliz da minha esposa e eu, o jardim espaçoso e arejado, a casa que guardou tantas memórias por décadas, não apenas algumas. Como sair sem apego e arrependimento? Chorei de novo, chorei alto. Eu estava errado, eu sabia que estava errado desde o começo. Eu deveria ter me livrado dos pensamentos malignos da minha cabeça desde o momento em que comecei a ter pensamentos desviantes sobre aquele homem. Eu tinha que apagá-lo imediatamente, mesmo que tivesse cometido um erro, eu deveria voltar atrás, não apenas fechar os olhos e seguir em frente daquele jeito. Eu sou má, muito má, uma mulher realmente vil, desprezível. Mas percebi que também tinha sentimentos por aquele vizinho. Antes de decidir ir até lá e cumprimentá-lo, perguntei: você realmente vai? Sim, não posso mais ficar aqui. Por quê? Por que ousa me fazer essa pergunta? Calma, foi você quem me transformou nessa mulher, me traindo e tendo um caso na minha própria casa. Se você fosse meu marido, aceitaria? Eu sinto muito. Um pedido de desculpas é suficiente? Um pedido de desculpas pode apagar o que eu fiz. Não nego que eu mesmo o seduzi, mas fiquei sem palavras. Ele me abraçou, chorou e pediu desculpas 100.000 vezes. Depois, ele se culpou, dizendo que se não tivesse se apaixonado pela minha beleza e não tivesse desejado meu corpo, não teria sofrido a pena de prisão em que se encontra agora. Ele se culpou por ser inútil, por não saber como criar os filhos, por ter nojo de si mesmo e por ousar fazer coisas contra a moral com a esposa do seu melhor amigo. Eu também senti pena e o abracei. Mas a partir do abraço de simpatia e arrependimento, nos envolvemos novamente. Ele simplesmente me ignorou, não consegui resistir, esqueci o que aconteceu antes. Ele me abraçou, eu retribuí o abraço. Ele me beijou, e eu também. Tudo aconteceu de repente, ambos eram como mariposas em direção à chama, loucos e ardentes. Parecia que nós dois percebemos que essa poderia ser a última vez que faríamos isso juntos, então não hesitamos em nos soltar o máximo possível. Depois disso, também saí de casa, deixando os papéis do divórcio para o Sr. Henrico, junto com uma carta de desculpas. Eu não mereço mais viver com ele, de jeito nenhum. O Sr. Danilo também queria ir comigo, queria ficar ao meu lado para cuidar de mim pelo resto da minha vida, mas eu recusei. Ele ainda tem um filho, um fardo pesado. Ele era tão gentil quanto um ser humano, mas agora carrega uma sentença de prisão, uma ficha criminal e uma ficha criminal. Como eu poderia deixá-lo me seguir e deixar meu filho sozinho? Estou sozinho, vou e parto sozinho. Não sei se alguém além de nós três sabia do meu caso com a vizinha, mas tenho certeza de que a culpada sou eu. Sou tudo eu. Agora, em meus braços está uma criança, eu nem sei de quem é filho, eu não quero saber. Quero que ele fique ao meu lado para sempre e nunca deixarei que aqueles dois homens saibam de sua existência. Sou tão má e egoísta, não sou? A mulher nesta história é digna de pena ou de culpa? Então nossa história termina aqui. Participe da conversa na seção de comentários deste vídeo e faça parte da nossa família de contadores de histórias apaixonados. Adoramos interagir com nossos assinantes, ouvir suas opiniões e ler seus comentários em nossas histórias. O que você faria se fosse o personagem principal? Você acha que o amor permite a infidelidade? Se você gosta de histórias que despertam emoções intensas e fazem você questionar seus pensamentos e seu coração, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo.
Compartilhe nosso conteúdo com seus amigos e prepare-se para mergulhar em um mundo cheio de intrigas, romance e segredos. Obrigado por escolher nosso canal e se juntar a nós nesse caso apaixonante e dramático em que cada história se torna realidade. Estamos ansiosos para ver você em novas histórias.